Olá amigos, eu sou Marcelo Bates, esse é o canal Encontros Invisíveis, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo de hoje é esclarecendo uma dúvida de uma nossa amiga e inscrita aqui no canal, né? Ela que gostaria de saber sobre esse tema, dá uma olhadinha. Olá, meu nome é Patrícia, o canal dela é o Lares e Lugares, né? É mais um relato lindo que traz conforto. Muito obrigado, Patrícia. Marcelo, agora que você falou sobre os santos, gostaria de saber qual a sua visão geral, digamos assim, do mundo espiritual, comparando diversas religiões. Eu não vi se você fez algum vídeo assim ainda, mas sugiro que você compare entidades da Umbanda aos santos católicos, por exemplo, e também a outras entidades de outras religiões. Eles um dia foram espíritos como nós? Você diria que as atividades que eles exercem no mundo espiritual são semelhantes? Ou cada grupo de entidades de diferentes religiões tem cargos diferentes, digamos assim? Gostaria muito de saber a sua opinião e fica como sugestão para um vídeo. Abraço e obrigado pelo conteúdo. Ela gostaria de saber, diante do meu ponto de vista, como eu me conecto ao plano espiritual e como eu sinto essas entidades, esses seres, esses santos que vivem aqui na Terra de religiões específicas. Beleza, vamos lá. Então, amigos, e quando me acontece que eu tenho essas conexões com o plano espiritual, assim que eu me desconecto e me sinto em conexão ao plano espiritual ou em outra dimensão, ou com seres de outras esferas que ali a gente começa a visualizá-los e pressenti-los, uma das sensações que eu não tenho como falar de várias religiões, porque eu não conheço todas e nem teria como, né? Nessas conexões, seres espirituais evoluídos que passaram aqui na Terra, eles viveram, muitos deles aqui na Terra, sim, são habitantes daqui, já passaram por outras experiências aqui, eles evoluíram também aqui em determinadas épocas. Um exemplo aqui rápido de alguns santos, por exemplo, São Judas Tadeu, que eu já estive na igreja dele, inclusive eu tive esses dias, né? Essa semana passada deu uma ida ao Rio, e eu sempre que eu posso eu faço uma visita nessa igreja. Vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns pontos ali na igreja, pontos centrais da igreja, que mesmo vazia eu sinto conexões, né? E já visualizei também seres espirituais partindo desse plano. Eles estavam presos na Terra e eles saíram. Eu vou mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo mais adiante. Mas antes eu quero comentar sobre, por exemplo, um santo como São Judas Tadeu, né? Eu o vejo de uma luminosidade intensa. Eu também sinto que ele já viveu aqui na Terra. Ele foi assim como nós, né? De carne e osso também. Ele já passou por aqui em outros estágios, outras épocas. Evoluiu muito no plano espiritual. Ele recebeu muitas cargas de luz, né? Tanto que eu vejo como luz. Inclusive, esse fim de semana que eu estive na igreja, eu senti a presença dele assim como todas as vezes que eu estive lá, né? Eu sinto que ele vem e agradece a nossa presença. Ele fala obrigado pela presença. Ele é muito atarefado, sim, muitíssimo. Mas ele chega e agradece pela visita. Ele sabe que eu escuto também. Toda vez que eu chego lá, eu sinto uma sensação muito boa. E é uma sensação de agradecimento também, porque eu vou lá para fazer meus agradecimentos. E eu vejo, por exemplo, é uma das poucas igrejas que eu sinto a presença do ser espiritual vindo até mim e até as pessoas. E ele chega e agradece às pessoas. É algo assim maravilhoso, sabe? Os santos, a gigante maioria deles, são pessoas que passaram aqui pela Terra, foram para outras elevações, outras esferas espirituais. Eu estou falando para vocês o modo que eu os interpreto diante da situação espiritual, tá? Esse é meu ponto de vista de como eu sinto, beleza? Um exemplo, Nossa Senhora de Aparecida, que foi encontrada uma imagem pelos pescadores, né? O que eu penso sobre isso? De que forma que eu entendo que como um santo, por exemplo, que não foi encarnado de repente, mas foi direcionado a uma imagem, de que forma que ele se tornou um santo e recebe energia e troca energia com as pessoas que estão passando na Terra? A forma que eu sinto é que, por exemplo, as imagens e as pessoas que se reúnem em torno daquela imagem, mentalizando preces, pedidos, atenção, carinho, respeito a um ser espiritual que ele acredita que seja aquela imagem, mas que de fato não é, mas funciona pelo intermédio. O que acontece? Nas esferas espirituais, há seres iluminados, há entidades espirituais iluminadas e que se conectam a pessoas aqui na Terra que têm essas ligações e vibrações com eles. Então, o que ocorre? Nessas conexões, esse ser espiritual de luz, ele conecta, por exemplo, ao endereçamento daquela imagem, né? Então, quando as pessoas ali rezam e conseguem graças daquele santo, através daquela imagem, por exemplo, eu vejo a pessoa fixada na imagem, mas de fato não é a imagem que resolve. A imagem é só um caminho
que esse ser de luz tem para chegar até essas pessoas. Mas, de fato, a conexão está acontecendo com o ser de luz dessa esfera que está ligado com essas pessoas atrás dessas preces, dessa fé, dessa crença que eles têm com esse ser de luz que está em outro plano mais elevado e os ajudando de alguma forma, de acordo com o modo que eles vão encarando as dificuldades aqui da vida e buscando, né, tentando ali se conectar e a humildade da pessoa, o brilho nos olhos, o amor por alguém, para curar alguém. Essas situações todas envolvem seres espirituais que já acompanham essa pessoa, mas a conectividade com esses seres que vêm e, através mesmo dessa situação, da imagem, desse endereço, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, que é um ser de luz também, que vem por intermédio dessa santa, não que a imagem cure, eu acho que vocês entenderam, né? Não é a imagem que vai resolver e que vai passar todas essas situações, mas ele funciona assim por um intermédio. Ele está chegando ao ser de luz diretamente, mas ele não visualiza. E a imagem ajuda com que se enderece essas situações. Poxa, mas as promessas funcionam? A pessoa fez uma promessa, andou tantos metros ajoelhado e tal. Então, amigos, tudo está no coração da pessoa. Eu não vou dizer para vocês que o que resolveu foi aquela caminhada toda árdua, aquele sofrimento todo daquela promessa para conseguir ser atendido pelo santo e assim pelo ser de luz, né, que veio por intermédio dessa imagem, e conseguiu através desse sofrimento. Gente, não é isso. O que está dentro do coração dessa pessoa, o amor que ela tem por aquilo que ela está buscando, pelo que a cerca, há um conjunto de situações que é ouvido o coração nosso. Porque a única coisa realmente que nos traduz e que nos mostra para o universo e que nos mostra para o universo, para o infinito, é o nosso coração. Ninguém consegue esconder o que está dentro do peito. Ninguém consegue, nenhum de nós. Nós podemos achar que enganamos, que disfarçamos, mas o que está dentro do nosso coração, ele é muito verdadeiro, ele é único. E ele é ouvido e é escutado pelo universo e pelos seres celestiais e pelos nossos mentores, as mentorias espirituais que nos seguem e nos acompanham. O que eu digo respeito a vocês, as questões que envolvem religiões, por exemplo, como orixás, que eu também conheço muito pouco, eu sei nada sobre orixás praticamente, mas também de que modo eu os sinto. Eu os sinto ligados a situações para resolver problemas mais terrenos. Alguns de nós humanos passando aqui pela Terra, eles têm uma necessidade de resolver situações momentâneas, abruptas, e só pensam que há essa vida aqui, não há outra. Eu conheço amigos meus, eu tenho amigos, por exemplo, de religiões específicas, que também acreditam em orixás e fazem pedidos para resolver a situação do trabalho dele, da empresa dele ter êxito, ele quer comprar outro carro, ele quer ter mais filiais da empresa que ele tem. Preocupação da pessoa é um status aqui, às vezes, na Terra, ser alguém assim reconhecido aqui na Terra, ser respeitado aqui entre os humanos, entendeu? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas conseguem se vincular a seres espirituais elevados também, mas de uma forma diferente. Esses que têm vibrações muito ligadas a situações terrenas e que resolvem esses problemas aqui na Terra. Às vezes até atrapalham vidas de outras pessoas, entenderam? E, por exemplo, no meu caso, eu já visualizei em despachos, né, macumbas arrumadas em estradas, eu já visualizei seres espirituais ali, puxando, sugando energia daquilo que foi endereçado a eles. Eu já os vi algumas vezes, né? E já vi também em situações que eu ainda vou explicar para frente, eu vou falar isso em outros vídeos, em locais que eu realmente visualizei as entidades espirituais sentadas ali conversando. Foi incrível a sensação, foi incrível. E eu sentia também um choque de energia no meu corpo todo. Então, assim, eu visualizava eles, eu os respeitava, como sempre, como respeito qualquer religião, até porque todas as pessoas estão em seus estágios realmente que deveriam estar. É muito fácil entender isso porque a gente tenta, por exemplo, quando a gente tenta explicar algo e a pessoa não entende de forma alguma, ela não acredita, nada convence aquela pessoa, aquilo já é uma característica do tempo espiritual de vida daquela pessoa. Ela está dentro daquele estágio. É muito difícil fazê-la saltar e ir lá para frente, entendeu? Não tem como. Ela não vai conseguir entender. Ela está num outro grupo de entendimento, digamos assim. Entenderam? Aí é isso. Eu vejo, por exemplo, seres da floresta, como já vi várias vezes. Na verdade, amigos, é uma infinidade riquíssima de seres espirituais, em vários âmbitos e aspectos,
E muitos de nós, com nossos entendimentos e essas diferenças sociais que nós temos, elas se conectam com determinados tipos específicos desses seres espirituais. Então cada um está num estágio de evolução, convivendo num plano aqui totalmente complexo, né? Complexo, com essa infinidade de seres e criaturas espirituais. E aí o que acontece? O que você busca aqui na sua passagem? Qual o seu pensamento aqui? O que você está lutando para conquistar? Quando você tem um entendimento maior de todas as conectividades que estão acontecendo e começa a sentir os seres espirituais, onde eles estão, os grupos que eles estão. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa que faleceu e ela não vai embora, ela está ali ainda na Terra e não significa que ela é ruim. É onde eu falo para vocês que eu tenho a dificuldade de ser um seguidor assim fervoroso de uma religião específica, né? É onde eu acho difícil, porque eu vejo pessoas que partem da Terra e ainda ficam aqui para tentar resolver uma situação, às vezes não de apego, mas às vezes de carinho por alguém, de carinho por um animal, como eu vi esse final de semana no Rio. Vai ser um próximo relato aí, uma pessoa ligada aos cãezinhos dela, né, que faleceu. Eu vi a pessoa dentro da casa, né? Eu até comentei com as pessoas que estavam lá, falei, olha, tem uma senhora aqui trajando uma roupa assim, assim, e é isso, eu vou contar para vocês mais para frente. E depois foi identificada, as roupas foram passadas para mim, ela tem essa vestimenta mesmo. Então, assim, foi esse fim de semana. Essas situações ocorrem de forma, assim, esporádica. Eu não tenho muito bem certeza do que vai acontecer. Por exemplo, quando eu estive na igreja de São Judas Tadeu esses dias, eu pensava, poxa, será que eu vou ver alguma passagem de luz de algum ser preso aqui na Terra? Alguém que eu vi esses dias, né? Será que eu vou? Aí eu cheguei lá e não vi acontecer nada, mas senti a energia dele, do nosso querido mestre, do nosso ser de luz, que é São Judas Tadeu, que é a entidade espiritual que visita aquela igreja, aquele ponto. Ele é conectado ao portal de passagem de luz dali. Maravilhoso, é maravilhoso. Então eu vou mostrar para vocês aqui um trecho agora, vocês dão uma olhadinha aí, que coisa maravilhosa. Vou mostrar o ponto exato que eu visualizei na igreja a primeira vez que eu tive a conexão com o feixe de luz, com a passagem daqueles 30 espíritos que vieram aí de um trecho de mata, de roça, que eles estavam presos, né? E eles partiram dali meses depois de eu ter os avistado, né? É maravilhoso, amigos. Dá uma olhada aí, vou explicar melhor aí dentro da igreja de São Judas Tadeu do Rio de Janeiro, no Cosme Velho. Vamos lá, dá uma olhada. Eu não sou seguidor de religião alguma, né? Mas me identifico com os pontos, com energias que eu sinto a espiritualidade do local. E essa igreja aqui é a igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, tá? Sempre que eu consigo um tempinho, eu dou uma passada aqui. É uma igreja maravilhosa, ela tem uma energia diferente de outras igrejas. Gosto de vir nela vazia. E esse ponto aqui do meio, ó, esse ponto que eu vou mostrar para vocês ali, ó, bem ao centro, entre aqueles dois bancos ali, aquele ponto ali, é o ponto onde eu visualizei mais ou menos um círculo de luz, né, que eu contei para vocês um dos relatos que está aqui. Eu vou mostrar até num link que vai aparecer aí, tá? O ponto de luz saía do chão, ele tinha mais ou menos uns 8 a 10 metros de diâmetro, e ele saía daquele ponto ali do chão, ia até o teto, atravessando rumo ao infinito. Foi onde eu vi em torno de uns 30 seres espirituais que a gente tinha encontrado, junto com outro amigo meu também, que é sensitivo. A gente tinha visualizado um povo preso, né? Um povo de um vilarejo, um povo sofrido, que estava por centenas de anos, a gente não sabe quanto tempo, eles estavam presos espiritualmente, eu relatei isso, e eles saíram aqui alguns meses depois. Eu não estava esperando, quando eu vim fazer uma visita, cheguei aqui, abriu aquele portal de luz, eles entraram ali dentro, eu chorei pra caramba, eu fiquei emocionado aqui, eu estava acompanhado de algumas pessoas próximas a mim, e eu visualizei aquelas pessoas indo embora para outra esfera. Eu tenho esse relato, o link apareceu para vocês aí. Então, e outra coisa que eu falo para vocês é que a gente, quando sai daqui da Terra, se sente fora do corpo físico, ninguém nos questiona sobre você é da religião tal, você trabalhou para a religião tal, você é seguidor da religião. Não existe esse negócio. Pelo menos é o que eu sinto. Também como não há perguntas sobre qual o sexo dele, daquele, não há uma preocupação. Não há preocupação com nada disso. Muita coisa que é preocupante aqui na Terra, que é um problemão pra gente, nesses contatos e conexões, eles simplesmente não são lembrados porque eles não têm a mínima importância. Entenderam? É tudo muito mais simples. Quando a gente começa a sentir as vibrações da Terra voltando, aí a gente já sente o peso de tudo que acontece aqui. A gente começa a sentir toda a densidade que é
esse plano ao qual estamos nele. É só começar a voltar que você já fala, poxa, é pesado aqui, é pesado. Esses seres espirituais, os santos, as entidades que nós conhecemos aqui nesse plano, nessa passagem nossa na Terra, eles também habitam outros planetas, né? Esses milhões de planetas que nós não conseguimos ainda identificá-los, né? Não há recursos tecnológicos para que cheguemos até eles ainda, mas muitos desses planetas são habitados por seres de luz daqui da Terra. Muitos desses seres são santos aqui, muitos desses seres são iluminados e que nos ajudam aqui, através das entidades que acompanham, que as pessoas têm fé, têm devoção. Então são seres iluminados, são seres de luz e que conseguem trafegar nessas regiões, porque para sair desses planos distantes daqui anos-luz, né, milhares e milhares de anos-luz, e chegar até a Terra, para esses seres é questão de segundos. Em poucos segundos eles atravessam essas regiões. Há algumas regiões muito complexas na chegada até aqui da Terra, né, com criaturas e seres de energias muito complexas, muito densas. São seres bizarros, são seres complexos que existem nessas esferas espirituais. Mas esses seres que têm essa luz, essa força celestial, eles atravessam esses trechos, chegam aqui na Terra e nos orientam, cuidam de nós, cuidam das pessoas, as pessoas que estão buscando a força no lado espiritual. Todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, que se interessam pelo assunto, isso já é muito importante para a gente. Eu fico muito grato com isso, de ver as pessoas chegando e procurando saber sobre espiritualidade, querendo entender as conexões. Isso é muito legal. A gente vai estar aprendendo o tempo todo, porque, como já falei várias vezes aqui, a gente sabe muito pouco ou quase nada sobre isso. Eu tento sempre apurar um pouco mais, tentar saber um pouquinho mais das coisas, mas assim, é fantástico já eu conseguir ter esse acesso, um pouquinho que já é liberado para mim, já me deixa muito feliz, e eu agradeço muito a Deus por isso, e aos meus mentores espirituais também, de passarem para mim essa confiança, e eu preciso me vigiar bastante também, tomar cuidado com tudo, para ir passando, trafegando aqui nessa etapa da vida. Então, muitos desses santos, eles estão habitando essas esferas, e em questão de segundos, eles estão conectados ao nosso planeta e a outros planetas também. Né? Eles são ligados ao que está acontecendo no cosmos, né? No universo, né? Todas as regiões. E muitos deles, eles trafegam de um plano ao outro, visitam as pessoas espirituais que estão nesses planos. Muitos que saem daqui estão indo para outra região. Alguns grupos que vivem aqui e que são ligados a uma outra esfera também. Há, por exemplo, pessoas que saem daqui e são ligadas à ciência, outros são ligados a formas de agricultura, outros são ligados à arte, à música. Mas há uma conexão de entendimento entre esses seres espirituais. Os seres espirituais que se entendem, é como a gente quando conhece alguém que fala, poxa, eu gostei dessa pessoa. A mesma coisa acontece na espiritualidade. A gente, no plano espiritual, a gente já identifica sem falar, porque mentalmente a gente já conversa, né? Isso é algo muito interessante também. E uma coisa que me aconteceu esses dias, e vai vir num relato mais para frente, não vai demorar muito, porque tem outros para eu ir gravando, né? Eu vou relatar para vocês aqui há poucos dias uma experiência também que eu tive com um ser de outro planeta, né? Apareceu um ser para mim, foi através de um sonho muito real, a gente conversou, eu vou relatar isso aqui, e me vieram provas físicas depois. Tá, eu vou contar esse relato aqui, é um relato um pouco longo, mas eu vou contar depois. Foi um ser de outro planeta mesmo, um ser alienígena. Ele veio em contato, um ser ovoide. Eu vou falar sobre isso, um assunto bem complexo. Esse ser sabe muita coisa de mim. Ele também falou num idioma que eu não consegui, num trecho, ele falou meio que para me testar. Foi assim que eu entendi. Eu não consegui compreender, ele usou uma frase, nesse caso, ele mexia os lábios, né? Ele movimentava a boca, porque normalmente, nesse caso, esse ser ovoide, os lábios dele eu via mexer. Mas o que acontece? Nos contatos espirituais, a gente normalmente não vê as bocas mexendo. A gente já conversa mentalmente e rapidamente. E esse ser, ele era um ser diferenciado, digamos assim. E ele sabe muito sobre mim, pelo que ele me falou, pelo que eu ouvi ele conversando, uma conversa muito próxima, assim, eu achei até estranho, e a gente vai conversar sobre isso num relato mais pra frente. E esses tempos que estamos agora, eles estão mais pesados ainda. As vibrações estão muito intensas, por isso que eu falo com as pessoas, não se esqueçam de, antes de dormir, fazer agradecimentos, meditar, conversar consigo mesmo,
agradecer por mais um dia, agradeça por tudo que aconteceu. Se você notar que ficou um pouco estressado, nervoso, que às vezes acontece, né? Então são tantas coisas pra gente resolver no dia a dia, e dá um negocinho errado, outro aqui, você fala, puxa vida, caramba, não podia, e você se recobra, volta e fala, poxa, beleza, tinha que acontecer isso mesmo. Como aconteceu esse final de semana, né, com a gente também. A gente estava para sair de carro no Rio, né, e assim que saímos, um outro carro deu um problema logo na saída da garagem. E a gente teve que esperar. Eu cheguei para a senhora e falei, poxa, não se preocupe. Eu vi rapidamente nas expressões dela que ela não estava bem. Falei, olha só, fica tranquila, porque isso é bom. É bom para a senhora e bom para a gente. É algum problema que está sendo evitado de nos ocorrer. Na hora que ela viu que a gente estava descendo, a gente falou, poxa, tem um carro ali, né? Então ela, não, eu já vou tirar. Mas ela estava um pouquinho agitada e ela acabou trancando a chave, a bolsa com a chave dentro do carro, né? E aí a gente acalmou ela, falou, não, não se preocupe, a gente está com um pouquinho de pressa, mas não se preocupe, a gente espera, a gente vai dar um jeito, liga para o seguro, eles vão vir aqui e tal. E aí ela acabou conseguindo resolver, mas também conseguimos resolver porque tinha um carro à nossa frente e chamamos o outro morador, ele tirou o carro e a gente acabou saindo. Mas eu falo para vocês, ela tá ali muito carregada de problemas, eu notei nela ali, né, na pessoa. A gente acabou de descer e era uma noite de sábado, ali por volta de umas 7 e pouco, 8 horas da noite, mas a cidade estava extremamente o caos, agitada, nervosa, as pessoas que cruzavam o sinal, as pessoas que paravam do nosso lado, estava tudo diferente e não só eu notei, como também quem estava no carro comigo, a gente notou que o clima estava outro, muito tenso. Quando a gente voltou, que devia ser por volta de umas 11 e pouca da noite, não estava mais aquele clima. Ou seja, estava realmente acontecendo alguma coisa naquela hora. Então a gente nunca deve reclamar quando alguma coisa atrasa e tal, há males que vem para bem. Isso é fato. Já me aconteceram várias situações, vão vir outros relatos aqui, de eu sentir até mal, cansado e começar a ter dormência, ter sono, pá. E eu falo com a pessoa, falo, vamos acalmar um pouco, vamos esperar. Tem alguma coisa acontecendo, vamos esperar. Aí espera 5, 10 minutos e evita um problema. A gente fica sabendo do problema depois, essas coisas acontecem. Há muito mais relatos vindo aí pela frente, tá? Agora o que eu falo para vocês sobre santos, religiões, quando estamos desconectados, quando a gente sai daqui da Terra, quando a gente se conecta a outras esferas, pelo menos é o que eu notei, não sinto diferença alguma da religião X, Y, não. É aquilo que você nunca conta para ninguém, que você fala, está guardado a 7 chaves. Isso é ouvido espiritualmente, isso é sentido. Então tudo isso é aberto. Então seja você mesmo sempre, procure ser você mesmo. Se você for notar que vai ofender determinada coisa que você vai comentar, vai falar, evita de falar aquilo, não precisa participar, se afasta daquele assunto e segue seu caminho. Isso vai ser muito mais fácil para você seguir em frente. Quando a gente se desconecta, é isso. É tudo muito mais tranquilo, e isso de acordo do modo como vivemos, do modo como agimos e pensamos o tempo todo. Tudo está na base dessa vivência nossa. Se pensamos mal e agimos mal, a gente carrega um peso sobre isso. E não é Deus que vai chegar e vai punir você disso ou eu daquilo. Não, é a gente mesmo que se pune. Porque nós, no fundo, sabemos aquilo que a gente faz de certo e errado. Nós sabemos o que está acontecendo. A gente fala, poxa, isso não é legal. Eu fiz isso, mas não está certo. Mas beleza, dessa vez passa. E por aí vai. Eu espero ter conseguido também esclarecer a dúvida dessa nossa amiga inscrita. Um beijão a todos. Muito obrigado por estarem aqui. E aguardem que vem mais relatos por aí. Tá ok? Muito obrigado, gratidão. E até o próximo vídeo. Até mais.